Fala pessoal, tudo bem? A gente vai fazer nossa primeira aulinha de JavaScript aqui. É uma aula bem básica mesmo do JavaScript. A gente vai escrever na tela, fazer uma ligação com HTML de uma maneira bem bobinha nesse primeiro instante. Aí, conforme o decorrer das aulas, aí a gente vai fazendo passos um pouco mais complexos até conseguir chamar ele aí dentro de funções, dentro de outras coisas. Quem sabe até nessa mesma aula aí a gente já coloque isso. Mas no primeiro momento, né, para a gente poder utilizar o JavaScript de uma maneira bem legalzinha no seu computador, aconselho que você baixe o Noodle.js. Vai entrar no site aí do Noodle.js. O site mesmo ele vai identificar aí qual é a melhor versão para você e você vai fazer o download. Simplesmente isso. Download, bem simples. Faz o download, instala para você não ter problemas no futuro conforme os projetos que a gente for fazer. Fazer uma outra aula de introdução só ensinando a instalação, né, dos aplicativos que a gente vai utilizar. A ideia é fazer alguns aplicativos, umas aplicações para celular, utilizando React Native, dentre outros. Mas nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um start, né, bem básico aí, fazer o nosso primeiro Hello World no JavaScript. Então vamos lá. Aqui eu tenho meu workspace, né? Eu já utilizo essa IDE, que é o Visual Studio, já utilizo ela em outras aulas aí também. Você pode utilizar a que você se sentir mais confortável, não é um pré-requisito usar a mesma do que eu. Mas se você estiver utilizando o Visual Studio Code, vamos adicionar aqui uma nova pastinha Workspace. Então eu vou dar botão direito, adicionar pasta Workspace, e eu vou chamar lá minha pasta do JavaScript. Se você não tem, é só criar ela aí e você vai ter uma pastinha onde você quiser. Nada demais, bem tranquilo. Eu vou tentar fazer o JavaScript voltado aí com HTML, porque eu acho que fica bem mais visível para você quando você quer fazer isso, tá? Então vou dar botão direito, criar uma nova pasta, eu vou colocar aula 01, né, a minha primeira aula de JavaScript. E vou, em cima dessa pasta aqui, aula 01, eu vou dar botão direito, novo arquivo, eu vou chamar ele de index.html. Caso tenha caído de paraquedas aqui, não sabe HTML, não sabe JavaScript, não sabe nada. HTML é uma linguagem de marcação, né? Ela vai dar toda uma estruturação para a página. JavaScript é a linguagem de programação que vai dar os recursos necessários ali, né? Uma lógica necessária por trás das coisas. Se você não sabe nada sobre HTML, o HTML existe uma estrutura que você tem que utilizar para criar um site. Essa estrutura você começa, né, com uma tag chamada HTML. Você depois, essa tag HTML, ela vai interpretar, né, os códigos aqui dentro. E existe uma estrutura, assim como o seu corpo, né? Cabeça, corpo. Então tem uma cabeça, né? O head, ele fica armazenando algumas informações, como por exemplo o título do site, dentre outras informações. E eu tenho depois da cabeça o corpo, body, né? Sempre em inglês, né? Que vão ficar as informações aí do site. De maneira mais simples, e um dos motivos de por que eu gosto dessa ideia, só vou fechar esse explorador de arquivos, porque eu gosto dessa ideia é que ela traz recursos de maneira mais rápida. Se eu aperto, por exemplo, o botão de exclamação e Enter, ele traz toda a estrutura básica do HTML para mim. Eu consigo executar isso e ver isso. Bom, vamos lá. Vou apertar F5 aqui na minha IDE, ele vai abrir o site. Aparentemente não tem nada, né? De fato, é uma página em branco. Eu vou colocar, vamos iniciar aí o nosso JavaScript. O JavaScript ele é uma linguagem de programação, então assim como inglês, japonês, francês, existem padrões de linguagem e no JavaScript não muda. Eu posso iniciar um arquivo à parte, fora do HTML, né? Só como JavaScript. Não vou fazer isso nesse primeiro momento, porque é voltado aí, quero juntar, né, as etapas HTML e JavaScript. Eu aprendi dessa maneira e eu acho que é uma maneira legal. Então, se ele é um script, dentro do meu HTML, eu tenho uma tag para scripts e tudo que eu precisar eu posso colocar aqui dentro. E isso é muito legal, eu acho essa informação bem interessante. Então eu posso trazer aqui um comando em PHP, um comando em JavaScript, trazer um CSS. O PHP eu falei, mas o PHP é o contrário, né? O PHP traz o HTML, não o contrário. Mas eu consigo trazer alguns comandos. Então eu vou trazer aqui um comando JavaScript
E como eu falei, né, o JavaScript existem padrões para eu poder declarar algumas coisas. Então, quando eu quero falar alguma coisa, eu quero que apareça um texto aqui na tela, eu tenho um comando que eu vou escrever, é o document.write. E eu coloco document.write e abre parênteses, abre aspas, e eu vou digitar a informação. Bom, eu vou escrever aqui, olá mundo. Peço que você também escreva olá mundo. Por quê? O Olá Mundo aí foi o primeiro código, né? Diz a história que foi feita e a pessoa teve muito sucesso. Então, vamos querer ter os mesmos passos do colega e também ter sucesso. No JavaScript, sempre que você termina uma linha de código, você aperta ponto e vírgula para o computador interpretar, né? Que aqui terminou o código e que ele vai iniciar alguma outra coisa abaixo. Então, salvado, eu vou lá para minha tela e apertei F5 e ele escreveu Olá Mundo para mim. Eu podia fazer isso só no HTML. Eu podia, se eu quisesse, dar uma tag P, que é uma tag para parágrafos, né? Aí eu vou escrever aqui, ó, Olá Mundo. Escrever Olá Mundo. Aqui está tudo minúsculo, aqui está com as iniciais maiúsculas. Quando eu der um F5, ó, ele tem aí os textos escritos, né? Então, vou apagar o HTML, porque a aula agora não é HTML, é JavaScript. Então, document.write, Olá Mundo, ele escreveu aí o texto. Primeiro teste, né, feito, aí você já pode escrever outras frases para você estar testando, né, escreve seu nome, escreve outras coisas, mas agora a gente vai tentar fazer uma conversa aí entre você e o computador. Algo bem simples aí. Bom, vamos iniciar aí, então, escrevendo script de novo. Sempre apaga e escreve. Quanto mais você fizer isso, mais rápido vai ficar a memorização das coisas aí para você. Primeiro, o computador, ele sabe alguns nomes, por exemplo. Eu quero guardar um nome. Quando eu guardo uma informação dentro do computador, eu guardo ela dentro de uma variável. O que é uma variável? Variável é um espaço na memória que ele fica alocado uma informação predestinada. Por exemplo, você está lá na aula de matemática e você tem lá aquele x igual a 10. Né? O x sempre vai ser 10. Um exemplo bem bobo, né? Ele sempre vai ser 10. Por quê? Porque ele ficou armazenada aquela informação dentro dele de que x vale 10. Então, para solução, ele vale 10. É uma variável. Para eu declarar uma variável em JavaScript, eu escrevo var. E na frente, o nome da variável. Por exemplo, eu falei x igual a 10. Não, é justamente isso. X igual a 10, ponto e vírgula. Aí eu falei que o x vale 10 nesse momento. E se eu quiser trazer essa variável, eu vou lá, document.write. Vou abrir parênteses. Eu não vou colocar aspas agora, por quê? Porque eu vou trazer um valor que é uma variável. Quando eu quero trazer uma variável, eu não coloco entre aspas. Eu só vou colocar x e vou apertar ponto e vírgula aqui. Quando eu vou lá para a minha tela, aperto F5, ele trouxe 10. Por quê? Porque eu armazenei o valor da variável como 10. Se eu mudasse de 10 para Olá Mundo, olha só que legal, vai ter um problema aqui, ó, ele já até deu um errinho ali para mim. Por quê? Porque isso aqui é uma palavra, não é um número. Então, quando é palavra, a gente coloca entre aspas para eu poder chamar ela aqui dentro. Tá? Então, quando eu der F5 aqui, Olá Mundo. Então a gente já teve aí a nossa primeira instrução. Eu vou fazer um comentário, e o comentário nessa IDE que eu estou usando é Ctrl ponto e vírgula, ele inicia o comentário. Se você estiver aí com um Notepad++ ou alguma outra ferramenta que não Ctrl ponto e vírgula não funcione, é só digitar uma barra barra, ele vai ficar em cor diferente, não sei a cor que fica na sua IDE, mas é um comentário. Então a gente já teve uma informação bem legal. Primeira informação é, para eu declarar uma variável, eu necessito utilizar o comando var. Esse comando var que eu chamei aí que eu vou guardar uma variável. Depois, o que eu faço? Eu escrevo um nome para armazenar ela. O primeiro valor que eu chamei, o primeiro nome, foi x. Importante. Deve ser nome sem espaço. Como assim? Eu queria armazenar aqui o Olá Mundo, queria como primeira frase. Então, eu não posso digitar assim, ó, primeira frase. Olha, ele já deu um erro. Eu tenho que digitar primeira frase tudo junto.
O aconselhado é que quando você tenha nomes compostos, você dá uma primeira palavra ali com a primeira letra minúscula e depois a segunda aí com a letra maiúscula. Beleza? Então, primeira frase. Aqui agora, se eu chamar lá no site, vai dar erro, né? Porque eu tô com X aqui, ó, ele vai dar um errinho, não aconteceu nada. E eu vou chamar aqui a primeira frase. Aí ele já até chamou para mim e eu trouxe o Olá Mundo. Se eu quero extrair palavras, as palavras entre aspas, sempre que o valor da variável for uma palavra ou frase, ela deve vir entre aspas. Quando for número, pode vir sem as aspas. Só para a gente fazer esse primeiro passo aí de uma maneira mais didática, né? Aí beleza, agora eu vou escrever outras informações aqui. Eu quero escrever isso aqui e pular uma linha. Eu quero escrever aqui, ó, document.write, pulando linha. Quando eu executo isso na minha página em HTML, ó, ele não pulou linha. Quando você viu eu digitando, tinha lá um document write ln. Não acha que esse ln vai pular linha nesse primeiro momento, quando eu colocar uma informação qualquer aqui, porque esse ln ele não pula linha, ele dá um espaço na frente. Tá? Se a gente pular linha, ponto e vírgula. Para eu pular linha, eu vou usar uma tag em HTML aqui. Então, document.write. E para eu pular linha no HTML, eu tenho um comando, né? Que eu abro a tag, é br e apenas isso. Por padrão, a gente dá um br barra, sempre que eu tenho tags que elas iniciam e eu não tenho início e um fim, né? Elas é tag única. Eu dou uma barra aqui para fazer essa identificação. Nesse primeiro momento que você está aprendendo, eu não vejo problema você digitar só br. Se acostume a digitar br barra. Aí, ó, quando eu vier aqui, ó, eu escrevi uma informação e ele pulou uma linha. De maneira bem tranquila, né? Ele fez aí, pulou a linha. Tranquilo esse primeiro momento, acho que é armazenamento de variável, algo bem bobinho, mas a gente precisa saber, porque isso trabalha na linguagem de programação de diversas maneiras. Então, beleza, pessoal? Vou dar mais uma criação aqui de variável. Eu posso chamar mais um var aqui, por exemplo. Não preciso respeitar essa ordem, né? Sempre criar no começo. Posso criar onde eu quiser, então eu vou criar aqui idade. E eu vou falar que a minha idade é 28. Ó, se eu der um Enter e der um document write, e escrever aqui idade, for executar lá, ó, ele apareceu, sem problema nenhum aí pra gente. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplesmente trabalhar isso melhor. Eu vou fazer um trabalho, eu chamo isso de concatenar. Então vamos lá, vou pular essa linha aqui de novo, vou deixar isso aqui num Ctrl+C, que sempre que eu quiser pular eu só aperto ele, Ctrl+V. Eu vou fazer um comandinho aqui que eu chamo de concatenar. Isso aqui é muito importante para você. O que é esse concatenar? Concatenar é juntar, né? Eu vou juntar informações. Então, o que eu quero fazer? Eu quero escrever uma frase e depois que ele apareça a variável logo em seguida. Então, eu vou dar um document.write e eu vou escrever aqui dentro do document.write a informação. Eu tenho, vou dar um espaço, né? Para que a informação idade não aparecer colado, né? Então, espaço. Eu tenho. Aí, quando eu quero chamar essa variável, eu aperto mais e chamo ela. Idade. Eu tenho, tananã, vou dar um mais aqui, abrir aspas de novo, vou dar um espaço para ele pular, né? Esse espaço aqui, anos de idade. Quando eu executo isso aqui, ó, ele apareceu, eu tenho 28, que foi a variável. Eu posso trocar de 28 para 30. Ele mudou, 30 anos de idade. É só mudar o valorzinho da variável. Sem problema, sem segredo. Tudo isso trabalhando dentro de um script, dentro do HTML. Tá? Dentro do HTML, eu executei essa função aqui.
Agora, vou dar um pause aqui, a gente vai criar um novo arquivo e vai chamar ele por fora do HTML. Bom, pessoal, agora a gente vai chamar essa mesma ideia do que a gente acabou de fazer aqui, só que fora do HTML. Então eu vou criar aqui nessa aula aqui, aula 1, vou criar um novo arquivo. E eu vou chamar ele de script1.js, né, .javascript. Aí eu vou chamar ele aqui dentro, eu vou criar essa mesma estrutura, só que aqui dentro de um arquivo de JavaScript. Aí eu vou falar lá, vou chamar uma var, e eu vou falar aqui idade não, agora eu vou chamar ela de nome. Nome igual a, vou colocar meu nome, Luiz Chiavini, e vou sucessivamente aqui fazer aquele document.write, e vou chamar o nome. Bom, aqui no meu script, no meu HTML, o que eu vou fazer? Eu vou pular uma linha, então eu vou dar um BR, né, como eu tinha falado, BR barra. Só que eu vou pular umas 5, 6 linhas, só para dar um espaço legal aí, umas 5 linhas. Coloquei um vezes 5, né, ele já cria 5 linhas puladas para mim. E eu vou chamar aquele script. Para eu chamar o script, o comando é muito parecido com isso que a gente tinha feito, né, ABScript. Só que nessa ideia que eu estou usando, eu posso escrever script, .src, e ele já vai aparecer aqui para mim. É só eu escrever o nome do arquivo que eu estou. É claro, né, o arquivo nesse momento está na raiz, então é só escrever o nome dele. Estou tentando fazer do jeito mais fácil possível. Script1.js. Aí ele já apareceu aqui. E olha o que acontece. Quando eu venho aqui para o navegador, se eu apertar o F5, ele apareceu meu nome, Luiz Chiavini. Pulou aqui as 5 linhas e apareceu chamando a informação aqui desse JavaScript que eu havia criado. Ah, mas eu quero criar um... Vamos pensar. Eu quero fazer que o computador ele faça um alerta, né? Aquele pop-up, mais ou menos, né? Então eu vou dar um comando de alerta. Alert é um outro comando aí para você. O alert ele vai gerar uma informação ali para você. Um alert e eu vou colocar nome. Ó, quando eu dou um F5 na tela, ele escreveu aqui um alerta e escreveu meu nome, Luiz Chiavini. Você pode testar aí com o seu, vai dar certo da mesma maneira. Chamando o JavaScript de uma maneira diferente, né? Chamando ele por fora aí do arquivo. Beleza, uma maneira bem simples, só nossa primeira aula, só para a gente aprender, uma introdução aí ao JavaScript, criando variáveis dentro do HTML e como fazer essa interação entre eles. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Dá uma olhadinha aí, vou tentar postar algumas aulas, mais aulas. Espero que você tenha gostado. Obrigadão.